Isso é uma coisa linda. Vamos dar uma olhada nisso então, Matt. Acho que pode sair do outro lado. Não, eu consigo fazer isso. Você consegue fazer isso. Eu consigo, você consegue. É. Ok, você precisa olhar para frente. Você já conhece o formato, Matt. Oi, aqui é o Todd, do Todd's Workshop. Estou no evento de escaramuça do Matt e da Lucy Easton. Matt Easton, do Escola Gladiatoria. Este é mais um episódio de Armas Estranhas. Você já deve conhecer o formato. Basicamente, eu sou bom em fazer as coisas. Matt é bom em usar as coisas. Então, eu encontro algo estranho, faço, trago e entrego para ele. Ele não faz ideia do que é, mas vamos lá. Isso é uma coisa linda, não é? Essa é uma lança grande. E a primeira coisa que eu tenho que dizer para você e para o Matt é que ela é realmente afiada. Então, o que vamos fazer neste vídeo é que o Matt vai atacar melancias, cota de malha e escudos. Vamos apenas ver o que essa coisa faz. Estocando, cortando, fazendo o que for possível, pois fiz um vídeo curto sobre isso que gerou muito interesse, mas também confusão sobre o que era. Outra coisa, aqui eu colei e prendi com parafusos, mas depois será fixado com pinos. Vou vender isso em algum momento. Então, no momento, eu preciso conseguir desmontar isso de novo. Certo, bem, primeiro vou tentar sentir um pouco o peso dela e movimentar um pouco, porque ela isso aqui é mais longo do que estou acostumado para a maioria das lanças, eu diria. Ela tem 9 pés, 2,7 metros. Então, nesse caso, vamos te dar um pouco de espaço aberto. Faça um pouco de treino. Faça o que você sabe fazer. Vou voltar aqui sim. Então, embora seja um cabo facetado, é um cabo facetado simétrico. Então é um pouco difícil para mim sentir a orientação do fio. Acho que ao dar uma estocada, não precisa se preocupar com o alinhamento do fio. Se não quiser que eu corte, posso abrir? Ah, sim. Isso foi fantástico, Matt. Corte totalmente limpo. Muito fácil. Corta como uma espada, afinal é uma espada num cabo. Não é? É uma espada em um cabo. Então, o que eu gostaria de fazer agora é, só porque é fundamentalmente uma lança, nós vamos voltar para essa coisa de lança e partisana, porque isso faz parte da discussão. Eu gostaria de ver você apenas fazer uma estocada com ela. Um pouco baixo. Mas é isso. Então, o que você achou disso? É durável, é bem grande. É bem grande em termos de massa também. Não é que seja pesado para o tamanho, mas é uma lâmina de aço muito maior do que normalmente se vê em uma lança. É sim. Não consigo lembrar de cabeça qual é o peso. Vou colocar nas anotações. Acho que são cerca de 2,5 kg. O objeto não é pesado, mas na ponta de uma lança de quase 3 metros fica distante. Principalmente na estocada, isso vai afetar sua precisão, porque o tempo todo, sim, fica um pouco. É um pouco mais lento para avançar e recuar. Contarei a história. A coleção Wallace me procurou no ano passado e novamente este ano para criar peças para sua coleção de peças manuseáveis. Mas eles tinham uma lança de tamanho semelhante na coleção Wallace. Então esta é a da Wallace. 107 centímetros, 42 polegadas de cima a baixo. Estes são os dois no Matt que eles me indicaram como referência para isso. Então, essa foi feita mais ou menos nas dimensões da maior do Matt. Tem cerca de 101 centímetros, 39 polegadas de comprimento. Decagonal de 10 lados. Acho que é isso. Sim, é. Você vai me corrigir de novo. Mas enfim, haste de 10 lados e encaixe de 10 lados. É assim que são as do Matt. Pegamos as dimensões de espessura da que está no Wallace. Então, é uma mistura entre os dois museus e, na verdade, as 3 armas. Mas todas são datadas de forma semelhante. Todas têm comprimento similar e são monstruosas. Esta era a mais longa, com 2,70 metros ou 9 pés. Pelo que entendi, essa é a forma original da partazana, conhecida principalmente no século XVI, e que geralmente tinha pequenas abas laterais. As formas antigas não tinham abas, elas surgiram na Itália no fim dos anos 1400, coincidindo com esse período. E elas são chamadas de patagiano, acho que é assim em italiano, e são usadas da mesma forma. Na verdade, acho que tem uma mostrada em moroso que se parece um pouco com esta. Acho que o Matt chama elas de partazanas. Wallace chama de lança. Não sei, é grande e única. Quero dizer, para mim pessoalmente, eu provavelmente gostaria que fosse um pouco mais curta.
Porque uma das coisas interessantes sobre a partazana, diferente da lança, é que a lança é basicamente mantida. A ponta vai para frente de várias formas, enquanto a partizã gira e corta mais, como uma alabarda ou foice longa. Se quiser fazer isso, há um comprimento máximo. Então, eu acho isso um pouco longo demais para que eu consiga girar facilmente. Curiosamente, ela tem o mesmo tamanho da peça do match. É, Acho melhor tentarmos a cota de malha primeiro. Será uma estocada reta. Um dos pontos que foi levantado, se eu puder pegar isso de volta, é que muita gente diz: bem, literalmente é uma espada em um bastão. E de certa forma, é uma espada em um bastão. Mas isso não significa necessariamente que você vai cortar com ela. E eu não consegui ver, nas peças do Museu Met, se elas tinham linguetas ou não. Então, ainda há tiras de reforço que descem aqui para manter tudo firme. No entanto, o pessoal do Wallace foi bem específico. Eles não queriam as linguetas nisso. Então, estou presumindo que, embora a deles tivesse linguetas, as do Met não tinham. Ou seja, ela não tem as tiras de reforço que talvez você espere. Não sei se isso impede de ser arma de corte, mas se bater forte em uma armadura de placas ou malha, provavelmente vai quebrar no encaixe. Mas você conhece as fraquezas da sua arma e não a usa dessa forma. e a maioria das espadas vai quebrar se você bater com elas espadas afiadas, quero dizer, não animais marinhos sem corte, mas uma espada afiada, uma espada bem feita e com o peso correto, vai ser realmente danificada pelo menos ao bater contra um capacete salete ou uma lâmina de roçadeira, ou seja lá o que for. E as únicas armas que realmente não se destroem nesse cenário são coisas como achas de armas, machados, massas, sabe? Esse tipo de arma de impacto. É, exatamente, martelos de guerra. Enquanto que você sabe, não é assim que você usa isso. Acho que na Itália dessa época também havia pessoas com podões. Os podões, de modo geral, são um pouco mais robustas e talvez mais adequadas para enfrentar um inimigo blindado, porque o fio de corte disso aqui é basicamente inútil contra alguém usando armadura de placas completa. Acho que isso era usado principalmente contra a infantaria inimiga na Itália, que às vezes nem usava muita armadura. Eu diria que era usado mais para estocar do que para cortar. Funcionou muito bem contra o melão. Brilhante. Minha dúvida é, por que ter uma lâmina longa se não vai cortar com ela? Além disso, há tratados sobre partazanas e neles se corta com elas. Eu estava errado. Aí está. Então, a próxima coisa que vamos fazer é ir para a cota de malha. Isso. Então, o que temos aqui, vamos. Você pode segurar isso, Matheus? Isso. Vamos virar ele. E eu não acho que faça sentido fazer um golpe de corte, porque sabemos que não vai atravessar a cota de malha. Isso simplesmente não vai acontecer. Vamos ver o que acontece quando a gente apunhala. Você já usou uma lança contra a cota de malha? Não consigo me lembrar. Eu não usei. Então, só para constar, essa cota de malha parece ter 12 milímetros de diâmetro externo. Ela tem cerca de 0,9 1 milímetro de espessura, é rebitada, com rebites de pino, uma cota de malha, de qualidade relativamente baixa para a época. Só porque foi feita comercialmente e é meio ruim, não quer dizer que não usavam. Matt, pode continuar. Então vamos dar uma olhada nisso. Matt, acho que pode sair do outro lado. Você acha que isso saiu do outro lado? Isso empurrou o escudo para a frente. Não, acho que foi só. O impulso. Desculpa decepcionar, mas espera aí. Eu consigo tirar do outro lado. Não. Eu consigo fazer isso. Você consegue fazer isso? Eu consigo, você consegue fazer isso. Certo. Vai ser horrível. Ruim. Deixe-me tentar de novo. Porque isso é preciso. Essa é a questão da cota de malha. Faça assim, mexa desse jeito. Prende. Aí está, prende. 7 polegadas. Sim, Tem mais ou menos o tamanho de uma adaga Fairbairn Sykes. já chega. Provavelmente é por isso que uma adaga Fairbairn Sykes tem mais ou menos esse comprimento. Oi, aqui é o Todd. Até na Inglaterra é verão, então é hora das facas de verão. O que são elas? Vai assar um porco inteiro? Precisa de um Messer. Vai fazer um churrasco menor em casa? Uma Ruger serve bem. Preparo geral de churrasco. Brisket ao estilo do sul. Espetinhos de churrasco com estilo. Assado de domingo. E então, finalmente, é claro, para um pouco de trabalho de jardinagem, limpeza de mato, você precisa de uma faca de acampamento. É mesmo? Matt, não. Não. Não, isso de novo. Certo, então vamos encerrar por aqui com esse assunto. Você imaginou que seria assim? Eu sim. Lanças são nível chefão, muito poderosas. Então, é a cota de malha, ótima contra cortes. Mas o problema é,
O impacto da ponta. Vou te falar, pensamos em tentar um corte depois, mas não vamos fazer isso. Vamos cortar logo depois disso. Só para sabermos com o que estamos lidando aqui, temos 15 tábuas de álamo de 15 milímetros de espessura que já foram destruídas. Fora isso, é lona na frente e atrás, coberta com gesso. Todas as tábuas estão coladas. É basicamente um escudo autêntico, do final do século XIV. Minha dica aqui é: alinhe com o veio da madeira. Vamos lá. Quer se afastar um pouco, Todd? Só por precaução. É a primeira vez que você diz isso. É. Então sim, atravessou. Vamos tirar isso e dar uma olhada. Bem, ok. Então, se o seu braço não está protegido, agora você tem um buraco de 1 polegada, 25, 30 milímetros sim. 1 polegada e 1/4 no seu braço. O que a maioria das pessoas considera ruim. Devemos tentar de novo? Sim. Este vídeo já é um conteúdo por si só. Imobilizei minha lança agora mesmo. Sim, quero dizer, isso é algo que eu percebi. Curiosamente, tanto sobre a cota de malha quanto sobre os escudos de álamo, eles realmente seguram firme qualquer coisa que fique presa neles. É. Na verdade, você só penetrou um pouco a cota de malha. Oh. Uau, é. Então você estava segurando o seu escudo contra o corpo ali? Sim, isso foi através do escudo e através da cota de malha. Não foi uma penetração muito profunda na cota de malha, mas atravessou. Ou se você fosse do século XIII e tivesse cota de malha no braço e não armadura de placas, então potencialmente isso atravessaria o braço que segura o escudo. Eu gostaria que você usasse nossa fabulosa lança e desse um golpe de corte à cota de malha ali. Oh. Acertei na lateral em vez do ombro. Só arranhei um monte de elos da cota de malha. Tentamos de novo? Oh! Na verdade, cortei. Foi aí que acertei. Interessante, como o Matt acabou de apontar, tem mesmo. Tem um corte brilhante aqui. Destruiu 4 ou 5 elos, talvez? É, não cortou totalmente, que é o objetivo da cota de malha, mas ainda assim danificou. Ela... O cabo estava muito flexível, então ele parou. Mais uma vez, a cota de malha cumpriu seu papel ao segurar o impacto. É possível ver elos amassados e rebites quebrados. Eu poderia fazer mais um teste final, sim. Você quer um último teste? Ok. Beleza, lá vamos nós. Oh! Errei o alinhamento do fio e ela girou na minha mão. Deve ter ficado um pouquinho fora do lugar. Opa, cortou a espuma. Ali. Mas não chegou a atingir a cota de malha. Que corte feio! Acho que tem uma superestrutura de aço aqui dentro. É espuma de arquearia. O que posso te dizer sobre isso? Que acho que não significa muita coisa. Mas o que posso te dizer é que isso para uma flecha quase exatamente do mesmo jeito que o gel balístico. O que isso significa aqui? Ou em outro contexto, eu não sei. Esse ferimento é tão profundo. 7 centímetros, 2,5 polegadas. Então isso é um momento de afirmação ou fim da vida. Acho que isso nos dá o suficiente para realmente concluir sobre isso. Uma grande lança partisana do final do século XV, então por volta da década de 1470. Estilo inicial de partisana, você acha? Sim. Sem as tiras de reforço, com a lâmina de pouco mais de 1 metro. Haste de freixo. Eu adoro essa arma, é muito versátil. Comparada às que costumo usar, ela é um pouco longa. Este é o comprimento ideal para uma lança convencional usada apenas para estocar. Com algo com lâminas duplas longas como isso, ou como uma glaive ou uma bill, eu pessoalmente prefiro algo um pouco mais curto. Isso acontece porque ao girar algo tão longo fica mais difícil de manusear. Claramente, as pequenas orelhas são um desenvolvimento relacionado que encontramos, e isso está relacionado com o tipo de lanças de 3 pontas que vemos nessa época também, então elas são armas relacionadas. Gosto desses orelhinhas, pois ajudam a desviar armas de haste dos oponentes. Entendo por que incluíram isso nas partisanas posteriores. Você enxerga isso como um desenvolvimento direto? Sim. Sim, acho que sim. Já nessa época eles começavam a aparecer em algumas armas, algumas tinham, outras não. No século XVI, quase todas as partisanas têm orelhinhas na base, mas acho que algumas do Henrique VIII não têm.
Eu entendo que isso é baseado em um original de museu, então você copiou. Pessoalmente, eu preferiria uma haste que fosse predominantemente retangular ou um octógono achatado. Interessante você dizer isso, pois como uma lança de estocada não faz diferença. Não, absolutamente. Se usado de outra forma, o alinhamento do fio se torna importante e não é possível alinhá-lo corretamente. E num momento você está fazendo isso contra eles e no seguinte quer cortar. É muito difícil sentir a direção do fio com as mãos, sem precisar olhar. Nós frequentemente percebemos, obviamente, com coisas como alabardas, foices de guerra e machados de haste, que eles têm cabos achatados, assim como muitos cabos de espadas, então você pode sentir em que direção está o fio. Então eu pessoalmente prefiro isso. Dito isso, e você mencionou isso sobre lanças de estocada, normalmente você não encontra isso em uma lança de estocada. E na verdade, se você estiver usando isso predominantemente para estocar, pode escolher ter esse tipo de cabo. Então pode ser que esta aqui, que foi feita com esse estilo de soquete de 10 lados, tenha sido predominantemente uma arma de estocada e que o corte fosse secundário. Talvez isso tenha ocorrido nos primeiros dias desse armamento. E outra coisa a mencionar é que estamos aqui olhando para golpes de corte, que obviamente você pode fazer com esse tipo de lâmina longa, mas outra coisa que você pode fazer com esse tipo de armas de haste. Se você tenta estocar alguém, mas a pessoa desvia sua estocada para o lado quando você puxa a arma de volta. Você pode fazer um corte de varredura e aplicar na perna, braço interno, pescoço, rosto ou onde quiser. E se essas armas estão sendo usadas por infantaria italiana relativamente leve, como era na época, aquele fio longo para cortar puxando ou empurrando pode ser a principal arma? Isso é interessante, porque se você vai para a batalha com tudo afiado como navalha, ótimo. Mas o uso de hoje pode ter danificado o fio. Não se preocupe, ele volta. Aqui acertamos uma cota de malha. Acertamos uma cota de malha. Mas ao falar de um corte de raspão, esse desgaste impede atravessar tecido, armadura e similares. Quanto maior o comprimento da lâmina, mais progressivo e profundo será o corte. Mesmo desgastada, ainda espero que isso aconteça. Com um corte longo, se puxar de volta, ainda terá bom impacto em armadura de tecido. Tem outro ponto sobre alinhar o fio também, que se você já está em contato com o alvo, você consegue sentir o alinhamento do fio ali. E aí você puxa, é isso. Então você não precisa sentir isso nas mãos, porque isso é uma espécie de ausência de contato. Mas quando você tem contato com um objeto, você consegue sentir o fio. Então, a gente não fez uma batalha completa hoje, mas, sabe, você realmente não pegou leve. E não parece que está sofrendo por falta de linguetas de jeito nenhum. O fato de não ter isso não torna a arma não funcional. Melancias continuam fáceis de destruir mesmo com cota de malha. Sem dúvida, o escudo era definitivamente muito mais resistente, mas ainda assim penetrou o suficiente no escudo para causar problemas do outro lado. Arma estranha, só porque eu nunca vi uma tão longa antes. Então, não é tão estranha, desculpa, mas arma estranha. Acertei ou errei, Matt? Eu adoro. E sabe, eu acho que muitas vezes quando olhamos para armas estranhas pensamos, bom, essas não devem ter sido muito eficazes, senão seriam mais comuns e, portanto, não seriam estranhas. Mas essa aqui não é tão estranha porque, na verdade, é super eficaz. Assim surgiu a partazana, uma arma de haste muito popular entre soldados e guardas. Exatamente, ainda era usada em funções cerimoniais no século XIX, em alguns lugares do México e tal, mas sim, foi muito bem sucedida no século XVI, muito popular. Temos tratados que ensinam seu uso, então foi um sucesso como arma. Estou olhando para ela, estou adorando sua elegância, sua simplicidade, seu design aerodinâmico, mas a dificuldade geral de transportá-la é um ponto negativo. Mas isso é um detalhe pequeno. A haste aguentou melhor do que eu esperava, então foi ótimo. Então, de qualquer forma, aí está. Armas estranhas, a grande lança, eu não sei. Partisana. Sim, lança partisana pesada. Tá aí. E lembre-se que Matt e eu temos canais no YouTube. Este vai sair no meu canal principal. Tem um canal secundário, Todd Cutler, no YouTube. Matt tem o Scholar Gladiatoria e ambos temos páginas no Patreon. O apoio de vocês lá é incrível. E também, nós dois temos sites, toddsworkshop.com, Scholar. Gladiatoria, se você apenas procurar por nós, então é isso. Sim, você vai encontrar. Os links estão nas notas. Até a próxima. Espero que tenha gostado.